Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Vinsight, mais um Vinsight na prática. Estamos aqui hoje para trazer um conteúdo bem diferente e muito enriquecedor. Aos nossos olhos foi algo muito produtivo e que não poderia deixar passar em branco, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Esse Vinsight na prática é fruto de uma oficina que nós realizamos no Sebrae há uma semana. Foi muito produtivo e nós acreditamos que trouxe insights muito ricos e que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Boa. E é uma história que acho que todos vivenciam isso como empresários, que é o marketing digital, né? Como eu faço para vender mais. E acho que o nosso intuito foi apresentar algo diferente para as pessoas. Primeiro, para a gente ter a percepção das pessoas. A gente acredita muito em dados, e os dados fazem a gente tomar as decisões mais corretas. Nós, da Vinsight, fazemos isso, basicamente. A gente vai atrás de informações para poder munir as pessoas para tomar as melhores decisões. E olhando por essa perspectiva, a gente identificou, são três visões diferentes, né? A gente falou de uma visão de uma empresa contratante, de empresa de marketing digital, uma empresa de marketing digital em si e o cliente. O que cada um acha em relação a um contexto, né? Se você der um contexto para os três, qual é a perspectiva? Qual que é a melhor experiência para cada um deles? O que eles têm a agregar ou têm de conhecimento? Então, essa oficina foi muito mais a gente entender cada visão isoladamente, para a gente discutir essas visões e mostrar uma conclusão que depois a gente apresenta para vocês, que foi, acho que trouxe muito insight, foi o que a Regiane comentou, que foi muito valiosa porque trouxe percepções que eles não tinham. Isso ajuda eles a pensarem melhor nos seus marketings digitais, né? Quais ferramentas, quais mídias, num contexto muito mais amplo do que um contexto que eles tinham antes. Eu acho que vale a pena a gente destacar que, como os participantes não sabiam, eles tinham o título da discussão, mas eles não conheciam a metodologia. E aí a gente vai explicar aqui, eles se dividiram em grupos, e aí eu acho que foi muito legítimo as contribuições que surgiram, porque eles falaram olhando para o negócio deles. Obviamente eles tiveram que fazer de conta que estavam fazendo para um negócio específico, um produto específico, mas seria a visão deles como o proprietário daquele negócio. E era um negócio pequeno, então não era nada muito estruturado. Então eu acho que teve muita ressonância porque é o dia a dia das pessoas que estavam participando daquela oficina. Então eles se espelharam muito nas dificuldades em discutir os pontos que a gente pediu para eles discutirem. Eu achei que isso valeu muito. Então, pessoal, só para contextualizar, nessa oficina que foi feita no Sebrae, nós fizemos a proposta para um grupo de empresários que participou de analisar um caso que foi o seguinte: seria uma loja de sabonetes artesanais com o nome de Flores do Campo. Os dados desta loja, é uma loja, não é uma indústria, é uma loja de venda de sabonetes artesanais. Ela foi inaugurada em março de 2021, faturamento dos últimos 3 anos, 30 mil por mês. Preços dos produtos de 10 a 60 reais, com ticket médio de 45 reais, e o investimento em marketing de 10% mensal do faturamento, ou seja, 3 mil reais por mês. O objetivo dessa empresa é aumentar o seu faturamento em 10 mil reais por mês. E para isso, essa empresa ela gostaria de um apoio sobre a questão de marketing digital. Com isso, nós dividimos a turma de empresários em 3 grupos, 3 times. Um time representando a empresa de sabonetes artesanais, Flores do Campo. Um outro time representando o marketing digital e um terceiro representando os clientes. E antes de passar a palavra para o Benê e para o Marcelo,
foi muito interessante algumas questões, porque nós, ao dividir os grupos, o pessoal eles tinham que se colocar no lugar desse papel que eles estavam representando. E por muitos momentos eles não conseguiam desempenhar esse papel. Como empresário, a todo momento a pessoa ela tem a mentalidade de empresa, ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. E é um exercício muito importante porque isso é reflexo em todas as atividades do negócio. Seja com o colaborador, seja com o fornecedor, seja perante o mercado, perante o cliente, a gente sempre precisa se colocar no lugar do outro para entender a mentalidade daquilo que está sendo, às vezes, conflitos, situações que a gente lida com o dia a dia, e muitas vezes o empresário ele tem essa dificuldade. E mesmo no estudo de caso, em algo que foi tranquilo, uma atividade tranquila para ser feita, o pessoal teve muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. E isso é um experimento que é o primeiro insight que nós gostaríamos de deixar para vocês. Para que a gente defina quem vai ser as pessoas que vão trabalhar para nós ou o que a gente espera delas, é sempre importante a gente se colocar no lugar do outro para a gente falar a linguagem que vai refletir naquilo que é o objetivo do negócio, naquilo que a gente gostaria de chegar. Já pode partir para o... Acho que só a gente... o intuito era responder 4 perguntas, cada um dos grupos responderia essas 4 perguntas. Então, tanto da loja, quanto do marketing, quanto do cliente, eles tinham que responder as seguintes perguntas. Qual a sua expectativa sobre o marketing digital para a loja apresentada no case e por quê? Então, qual é a expectativa do marketing digital para a loja? Qual é a expectativa desse marketing digital para a empresa que vai prestar esse serviço e para o cliente? Que o cliente tem expectativa de marketing digital ao receber um produto dessa loja. A segunda pergunta, quais são os canais digitais mais adequados na sua visão e por quê? Quais são os canais que você acredita, a empresa acredita, que a prestadora de serviço, a empresa de marketing acredita e que o cliente tem mais aderência? A terceira pergunta, o que você não gostaria de utilizar em estratégia de marketing digital para essa empresa e por quê? O que realmente não funcionaria ao ponto de vista da empresa, da prestadora de serviço de marketing digital e do cliente? E a quarta pergunta é, o que seria realmente eficiente para essa empresa e por quê? Qual que é a maior ou qual que seria a melhor utilização, a mais eficiente e por que ela seria mais eficiente? Então, essas 4 questões foram trazidas à tona em cada grupo de estudo, cada um representando o seu papel, e no final a gente consolidou tudo para ver as sinergias e a falta de sinergia delas. Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer é que o grupo era muito diverso. Então a gente tinha desde loja de decoração, imobiliária, mecânica, centro de imagens, pet shop, ração, acho que tinha loja de excursão, turismo também, alguma coisa assim, né? Restaurante, academia. Então era uma diversidade muito grande de nichos, né? E aí acho que isso também foi rico, porque cada um trazia a sua visão do dia a dia que está acostumado a viver, né? Uhum. E aí, mais uma vez, a gente aposta muito na troca de experiências para trazer riqueza e conhecimento para quem participa da troca. Sim. Porque você começa a ouvir um ponto de vista, uma análise totalmente diferente da sua. E o interessante é que é para o mesmo aspecto, né? Então isso abre a cabeça e acho que tem mais opções do que o que eu estou acostumado a ver, né? Quer começar pela empresa? Sim. Eu coordenei o grupo que representava a empresa contratante, né? Então a gente levou em consideração os dados, né, da empresa, mas eu confesso que isso acabou sendo menos importante e passou a ser mais importante o objetivo de ter uma estratégia de marketing em si. Porque uma vez você tendo uma estratégia adequada, você adequa isso aos valores que você tem disponível. Então, se você tem mais, você pode gastar mais, se você tem menos, você faz
faz menos, né? Então, acho que ficou claro para todo mundo que estava nesse grupo que o importante era o que pode servir para este negócio, né? E aí eu ia falar mais na frente, eu provavelmente vou repetir isso quando chegar a outra pergunta, mas o que eu destacaria de início foi, na pergunta o que você não quer, né? Não queremos o marketing pelo marketing, né? Então, isso não faz sentido nenhum. Então, o que a análise que a gente começou fazendo foi, é uma loja artesanal de produtos físicos, embora a gente estivesse falando de marketing digital, mas é um produto físico que precisa de alguém para ser testado e ser avaliado, né? Fisicamente. Então, a primeira ideia do pessoal foi, qual é o meu cliente? Essa fábrica, ela está produzindo isso para quem? Quem é que compra o nosso produto? E por quê? Né? Então, a primeira conclusão foi, qual é a expectativa para uma campanha de marketing digital? É uma campanha que leve em consideração o cliente daquele negócio. Aí é importante que o fornecedor conheça um pouco do negócio e ajude, porque às vezes o próprio dono do negócio, ele não tem muito claro quem é o público-alvo dele. Ou ele tem vários públicos-alvo e acaba que ele não prioriza nenhum. Então, ponto número 1, qual é o nosso público-alvo, né? Depois a gente achou que era interessante, eles acharam na verdade, que uma campanha de marketing precisaria criar identidade, né? Então, quem é o nosso cliente e qual é a identidade do produto, né? Então, esse produto é um sabonete artesanal que tem uma história e ele está voltado para um público A, B ou C. Então, o segundo ponto é como que você desperta a identidade do produto no possível cliente, né? E é interessante que esse tipo de produto, e coincidentemente eu estava ouvindo um podcast esses dias falando sobre isso, que o olfato é provavelmente o órgão, o sentido que mais desperta a memória, né? Aí a famosa memória afetiva. Então, ponto importante, o negócio já existe há 5 anos, como informação que foi dada. E esse negócio ele surgiu de um desejo, de um esforço das pessoas, criou-se uma identidade, né? E a partir disso as pessoas queriam que essa história fosse conhecida. Então, antes da pessoa consumir o produto, imagina-se que as pessoas saibam o que elas estão consumindo. E aí a gente foi interessante porque a gente trouxe, o pessoal mais antigo trouxe as histórias da Febo, da fábrica Febo, a própria Granado, que hoje em dia é a dona da Febo lá atrás, né? O podcast que eu estava ouvindo falava da Seiva de Alfazema, né? Que é outro ícone da perfumaria nacional, que apela muito para a emoção, né? Para a memória afetiva, né? Então, a campanha, de início, ela precisaria identificar quem é o cliente, transmitir um pouco da história da marca, da identidade do produto, né? Para poder, a partir daí, criar esse vínculo, né? Porque, apesar de eles poderem vender no digital também, mas a loja física ainda é importante para esse tipo de negócio, para esse tipo de produto. Porque muita gente não gosta de comprar, principalmente se é a primeira vez que vai consumir, não gosta de comprar sem sentir o aroma, né? E é nessa hora que o apelo emocional, a memória afetiva pega, né? Então, falou-se de marketing digital, mas não se esqueceu para esse produto que a experiência sensorial pessoal é importante. Então, a própria loja, a forma de disponibilizar os produtos,
degustação, miniaturas, combos, combinações, né? De repente é um sabonete, é uma vela, é uma essência, alguma coisa, um desodorizador de ambiente, coisas nesse sentido. Então, de início, para a primeira pergunta, qual seria a expectativa, essas foram as conclusões que o pessoal achou que eram interessantes. E assim, e aí cada um ia trazendo suas impressões, né? Eu acho que isso aqui funciona, acho que isso aqui não funciona. Mas eu acho que uma lição importante aqui faça uma campanha de marketing que tenha a ver com o seu produto, que converse com o seu produto e converse com o seu cliente. Porque aí o produto, o cliente e a própria campanha sempre fazem a triangulação para poder o produto ser consumido, né? Verdade. No caso da empresa de marketing, começou muito a discussão de colocar coisas em práticas, né? Então, ideias de marketing, mas a gente identificou na discussão que eu preciso mostrar o valor agregado, porque eu não estou vendendo um produto de um sabonete de supermercado. Eu não vou concorrer com R$3. De médio de 10, de médio de 45, mas de preço de 10 a 60, é um produto diferenciado. Então eu preciso mostrar um marketing de valor para isso, né? Não posso ser um marketing qualquer. E eu crescer R$10 mil no faturamento, eu posso aumentar o ticket médio, trazendo combos de produto para aumentar a compra, o poder de compra individualmente dos clientes, ou aumentar a exposição para mais clientes e vender. Então, muitas questões que você trouxe, Benê, do sensorial, um meio de usar isso são influencers. Eles têm esse impacto, né, de colocar a sua confiança atrelada a um produto para todo mundo, né? Então é uma relação de confiança que talvez surja efeito. Uhum. E o marketing não é um marketing por si só também, né? E também não é um marketing que eu vou pulverizar. O produto ele é um ticket médio baixo. Somando a frete, fica inviável, depende de onde você vai transferi-lo, né? É verdade. Além de não ter experiência física. Então a gente olhou um marketing mais regionalizado, mostrando o valor adicional desse produto, por que esse produto é diferenciado, por que ele não concorre com o supermercado, com sabonetes tradicionais. Mas a gente ficou muito na questão de como fazer. E na empresa de marketing, a gente nota que eu preciso de muita informação. E eu preciso de informação rotineiramente. Não é uma informação que vai gerar uma campanha de marketing, porque não vai virar um marketing por marketing por si só, né? Se você der um monte de informação e deixar a empresa de marketing sozinha, ela vai gerar conteúdo. Mas fica marketing pelo marketing. E não mais um processo atualizado, onde você tem que acompanhar, medir, avaliar, voltar para a discussão, trazer novas ideias, sabe? Esse processo ficou um pouco a desejar para a empresa de marketing. Ela deveria ser um processo um pouco mais de conexão com o cliente, ser mais um processo mais personalizado, que é difícil as empresas de marketing tradicionais digitais terem atualmente. Então esse foi uma grande questão. E tanto é que a gente, eu vou até passar um pouco da primeira pergunta, os canais digitais mais adequados seriam todos os canais eu vou fazer via WhatsApp, não faria por e-mail, né? Pela decisão deles não fariam por e-mail e não usariam o Facebook. Aí se você parar para pensar, o jovem não está preocupado com sabonete artesanal. As pessoas, quanto mais experientes, elas têm a percepção de valor que esse produto tem no mercado. Então, se eu extinguir canais de distribuição onde esse público está, mesmo que seja por e-mail, mesmo que seja pelo Facebook, eu vou perder um potencial cliente, né? Que é uma análise que eu preciso fazer. Lógico que quando a gente fez um estudo de caso, a gente não colocou todos os dados. E até para provocar isso, para as pessoas raciocinarem. A falta de informação é que faz a gente tomar a decisão errada. Certo? Porque eu não tenho todo o contexto, então eu vou deduzir algumas coisas. Então, a busca de informações adicionais, você pesquisar, trazer dados para tomar decisão, é o melhor caminho. Porque senão você acaba se perdendo. Você não tem uma continuidade.
você não mostra valor naquilo lá, você não tem uma avaliação efetiva do que funciona e o que não funciona. Então foi muito rico por causa disso. Lógico que ninguém é líder da empresa de marketing, então é totalmente aceitável esse tipo de situação, mas o que traz à tona pra gente é, puxa, eu não estou conseguindo fazer análise total. Então, se eu não faço análise total, a minha dedução pode ser um erro. Ou eu vou atrás dessa informação, tento buscar essa informação e validar, ou eu vou tomar uma decisão que pode ser que não funcione. Certo? Só um ponto aqui. Voltando aqui à memória afetiva. É uma coisa que passa de pai para filho. Então, o núcleo familiar é importante para esse tipo de produto. E normalmente as gerações mais velhas é que trouxeram para gerações mais novas, né? Então, um jovem hoje de 14, 15 anos provavelmente não vai ter nenhum interesse em provar uma seiva de alfazema, né? Mas a avó dele é o perfume dela, entendeu? Sim. Então, é interessante como a campanha de marketing ela precisa captar isso de um jeito que a comunicação seja intergeracional. Ao mesmo tempo que ela fale com a vovó, ela precisa ter algum tipo de apelo pro netinho, né? Senão a cadeia, né? a linha de memória afetiva se quebra, né? Então é realmente um desafio muito grande. Né? Bom, com relação aos clientes, no grupo dos clientes, a perspectiva de análise já foi totalmente diferente. O grupo de clientes, eles mencionaram que o que importa, a expectativa, é um marketing digital bonito, que não seja apelativo e que eles consigam encontrar em qualquer canal digital. Para eles não importa o canal, desde que seja fácil de conseguir realizar a compra. Então eu achei muito interessante, isso até foi uma coisa que me pegou bastante, assim, a todo momento eu percebi pessoas de gerações diferentes dentro do grupo mencionando que se está em alguma mídia digital, é subentendido que já faça venda online. Uhum. E isso nem sempre acontece. Mas para aquele público que estava ali é algo subentendido. Se a pessoa faz algum tipo de propaganda em canal digital, então a venda online ela por si só já acontece. E foi interessante porque a todo momento as falas com a pessoa ela tendo o olhar voltado para o cliente o que me faz eu comprar um produto artesanal e não no supermercado. Então, olhar para história é algo que a empresa pensa, né? Tá tudo subentendido no custo-benefício que o cliente vai ter, que ele vai perceber o valor, mas o porquê das coisas e a razão do existir, tudo começa na empresa. E o marketing digital, a empresa de marketing, foi interessante essa análise de fora de que ele quer entregar. Ele quer entregar aquilo que foi passado para ele como serviço, independente se o resultado vai ser alcançado ou não, né? Ele quer fazer a entrega. Já a empresa, ela está no meio do caminho, ela está entre a empresa de marketing, que ela precisa dela, porque ela não domina o conhecimento de como fazer o marketing digital, ao mesmo tempo que ela precisa alcançar o cliente, né? E a percepção do cliente não importa se vai estar no outdoor, se vai custar, quanto custou aquela mídia. Eu quero ser alcançado e eu quero que me convença a comprar. Então esse exercício, esse insight foi muito interessante. Ao mesmo tempo que teve pessoas do marketing digital falando não faço no Facebook, teve gente no grupo de cliente falando seria legal um panfleto que tivesse um cheirinho para poder a gente ver qual seria um aroma que a loja oferece. Então, assim, as percepções são muito diferentes. Então, é importante vocês colocar tanto no lugar da empresa, quanto no lugar do cliente, quanto no lugar da empresa de marketing.
É interessante isso, eu até compartilhei com eles uma experiência que eu tive, é uma experiência pessoal. Eu fui ao shopping da cidade e logo na entrada, vocês conhecem o shopping, tem um quiosque ali do lado, perto do Vila Sul. E aí você chega, a mocinha borrifa a fragrância no folder e dá o folder para você, né? E eu gostei do aroma tudo, peguei a folhinha, aproveitei e pedi para ela botar um pouquinho na minha mão, já me perfumei lá, aproveitei, já que estava lá, né? E era muito gostoso. Peguei a folha, dobrei, que eu não sou bobo nem nada, eu digo, vou levar para casa. E aí eu fiquei com essa folha perfumada na minha casa semanas, tipo assim, umas 3 ou 4 semanas. E a hora que eu percebia que o aroma ia acabando, eu ia abrindo a folha. Ela estava dobradinha, ela ia abrindo e o aroma voltava, né? E eu fiquei cliente do produto. Foi uma experiência, eu provavelmente não compraria em condições normais de cobertura de impressão, porque eu não sou o tipo de pessoa que se deixa convencer com essas degustações de quiosque. Mas essa me pegou, talvez porque eu tenha me permitido, né? E foi muito interessante, porque depois que a gente terminou, lá, todo mundo, muitas pessoas são da cidade, né? Aí eu vou passar lá nesse quiosque só pedir para ver esse cheirinho. Então, eu acho que o que você falou faz todo sentido. Era o produto disponível na hora certa, no lugar certo. Entendeu? Acessível, né? Uhum. Ter acesso Acessível, das pessoas. Isso. Então foi acabou que a discussão também ficou rica porque outras pessoas trouxeram outros exemplos pessoais, né, do contato que elas tiveram com o produto. Presença física, né? Através de alguma informação que foi disponibilizada para elas. Boa. E, bom, na questão do marketing, lógico, tem empresas de marketing, eles vão aplicar a técnica, eles são especialistas no assunto. Então, o quanto mais informação eles tiverem, melhor ele vai utilizar uma técnica. Quanto menos, pior. Não é demérito nenhum para uma empresa de marketing, mas o que a gente constata é que a informação, se não vier da empresa, o marketing vai adequar o que ele achar mais conveniente, mais efetivo pela experiência de mercado que ele tem. E às vezes não é o que a gente quer. Então, muitas discussões, o que a gente não gostaria de utilizar, eu falei que a pessoa não queria nem e-mail, nem Facebook. E o que seria mais eficiente para a empresa, de fato, a empresa de marketing, é que ela conseguisse mostrar o valor adicional ao produto. Não é uma venda direta, é uma venda indireta, porque eu estou criando nas pessoas um conceito diferente para ser absorvido e cada vez mais absorvido até que as pessoas se rendam a fazer o papelzinho dobrado para casa, né? Certo? Então é um marketing que vai ser mais de atração, de fortalecimento da imagem da marca do que qualquer outra coisa. Então todos discutiram muito sobre isso, mas entenderam que esse é o caminho. De você, olha, eu preciso entender para onde a gente vai chegar, como a gente vai chegar e o que a gente quer para poder concluir isso. Outra coisa que eu acho que é interessante é contrapõe um pouco com a cabeça do cliente. A cabeça do... Não contrapõe, na verdade acompanha. A cabeça do dono é aquela assim, vamos testar algumas possibilidades, mas com flexibilidade de que se esse canal, essa forma não surtir o efeito que a gente espera, que a gente mude, né? Que não fique um tipo de serviço travado. É só essa mídia, é só esse formato, é só isso para a cabeça do empreendedor limita, né?
Então, ele gostaria, foi essa uma conclusão que a gente tirou, ele gostaria que ele pudesse dispor de alternativas para ir mudando, até para não ficar muito repetitivo por muito tempo, né? Obviamente você pode repetir campanhas ou o formato das campanhas de tempos em tempos, mas precisa mudar alguma coisa depois de muito tempo, senão não é mais atrativo, né? E os pontos chave que se concluiu ao longo desse processo como um todo foi os insights, né? Os principais insights foi que é necessário ter sinergia e a empresa precisa ser a protagonista, porque ela domina o negócio, não dá para esperar que o outro entenda mais do seu negócio do que a si próprio, né? E muitas das pessoas, por não saberem fazer, terceirizam responsabilidades. E aí passa 15 dias, um mês, 2, aquela empresa de marketing já não está atendendo às suas expectativas e necessidades, sendo que a empresa que é a detentora do conhecimento, detentora do produto e dos clientes, ela é quem precisa ser protagonista daquelas, das ações que vão ser feitas para a empresa. É interessante como cliente, a gente comentou bastante, algumas ferramentas do tipo assim, nas falas deles, o meu papel como facilitador era também provocar reflexões. Então teve pessoas que falaram assim, não, eu gostaria de ver em qualquer rede social. Eu falei, mas não é bem assim. Um LinkedIn, por exemplo, não tem nada a ver com uma loja de sabonete artesanal, porque é uma ferramenta utilizada para compartilhamento entre profissionais. E muitas das vezes as pessoas não fazem essa reflexão. Nem sempre um Instagram é bom para todos, nem sempre um TikTok é bom para qualquer segmento, né? Então isso também tem tudo a ver com o segundo insight que a gente trouxe para eles, que nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre tudo é para a sua empresa, né? Porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer também. Então até tinha lá uma pessoa que é de uma empresa de prestadora de serviço que estava comentando, nossa, tem razão, talvez a gente devesse investir mais no Google do que para que a minha empresa seja mais bem ranqueada quando tem uma ferramenta de busca, do que no Instagram, porque faz mais sentido para a empresa dela. Então isso é uma reflexão que ela chegou depois que teve essa atividade coletiva. Então é algo interessante para se pensar, nem tudo que é bom para o outro é bom para mim, né? E o terceiro insight que a gente levou para o pessoal, que é marketing não é um fim, e sim um meio para o seu negócio prosperar, né? Porque as pessoas depositam toda a responsabilidade de melhoria de faturamento, de vendas e tudo mais no marketing. Mas o marketing ele é só uma maneira para que o negócio prospere, ele não é a razão de ser, né? Muitas das vezes ele vai contribuir, mas ele não vai por si só gerar todos os resultados que a empresa espera. Os pontos comuns aí dessa discussão foi que valorizar a marca, mostrar a história, mostrar o valor agregado é ponto-chave. Isso para todos os grupos acho que foi o que foi comum, né? Para responder na última pergunta, acho que todo mundo foi direto nela. A questão de ser protagonista é de fato você testar. Não é porque você contratou uma empresa de marketing que ela vai dar resultado para você. Não vai. Se você deixar, ela vai prestar o serviço na melhor possibilidade possível, no melhor entendimento que eles têm. Mas isso precisa ser medido, monitorado para ver se faz sentido. É uma aposta, né? Se você não acompanhar essa aposta, você vai estar perdendo dinheiro e tempo e não vai ver resultado. Então, o protagonismo vem muito disso. Não adianta você contratar uma empresa de marketing só porque ela faz isso e ela tem na sua bagagem, na sua experiência, fazer marketing digital para várias empresas, mas isso não é sinal de resultado bom ou de sucesso. É um meio. Eu assino embaixo e eu vou só talvez repetir, mas no intuito de reforçar isso que você acabou de falar. A gente fala que o que não é medido não é conhecido. Então, eu posso investir a quantia que eu quiser
na campanha com os melhores profissionais, se não tiver nenhum tipo de entendimento de qual é o resultado que aquilo está me trazendo e se aquele resultado está sendo satisfatório de acordo com as minhas expectativas, não vai adiantar de nada. Então, tão importante, eu lembro que a gente teve essa fala lá, tão importante quanto ter uma estratégia para o marketing é ter uma estratégia de medição da eficiência da estratégia. A gente acabou de falar que nem tudo é para todo mundo. Baseado em que você vai mudar? Qual é a informação, qual é o subsídio que você vai ter para decidir que formato ou mídia tal não funciona? Ou que formato e mídia outra traz mais resultados? Medindo, né? E a outra, então assim, eu sou muito categórico com isso. Tem que medir os resultados sempre, porque senão eu não sei do que eu estou falando. Nada vai, eu não vou saber, nada vai ter significado se eu não souber se eu estou caminhando na direção que eu me propus. E a outra coisa que eu acho também interessante falar é na história de que o marketing não é o fim, mas sim o meio. Eu posso, de novo, ter a melhor campanha, mas o marketing continua no atendimento, continua na loja, continua no físico. Começa no digital e termina no físico. Então, a experiência que eu quero propor, que eu me proponho a disponibilizar para o cliente, ela precisa acontecer na prática. Precisa conversar, né? Precisa conversar. Então, os meus funcionários, o meu produto, as minhas embalagens, o layout da minha loja, as combinações que eu tenho, opções de pagamento, isso tudo precisa fazer com que a experiência, e a gente fala muito hoje que o cliente quer experiência, esses detalhes é que fazem com que a experiência seja realizada. Sim. Com que o cliente viva essa experiência. Sim. Senão, de novo, ficou o marketing lá, isolado. E tem que dialogar. As pessoas às vezes pensam que o bonito, o correto, é você ser sofisticado. Mas nem todo sofisticado combina com todas as empresas. Sim. Tem empresa que é mais popular e tá tudo bem. E aí o marketing dela precisa ser condizente com a loja física, condizente com o atendimento, né? Não adianta nada ser uma loja voltada para um público mais popular e chega no ponto físico tem um atendimento sofisticado. Você vai espantar. Mas também não adianta nada você ter um produto sofisticado com um atendimento popular, com linguajar mais coloquial. Entrar em trends da internet só porque é modinha. Nem toda trend é para você, nem Sim. toda modinha combina com o seu negócio. Então não significa que o teu público... isso para mim me chamou muita atenção e foi muito interessante, porque os clientes eles sabem exatamente o que eles não querem, que é um linguajar que não vai condizer com o produto. Na hora que a gente fala sabonete artesanal, na mentalidade deles, eles traziam a todo momento, então é algo que não é barato, não é como um sabonete popular que a gente paga R$2, R$3 no supermercado. O ticket médio é 45, ou seja, já é um produto voltado ou para presentear ou para consumo próprio de pessoas que percebem o valor naquele produto. Sim. E para se perceber o valor, não pode ser uma embalagem feia, precisa ser uma embalagem mais bonita, não necessariamente sofisticada, mas precisa ser bonita, bem apresentável. Então, a boa apresentação, inclusive, da equipe de venda faz diferença num produto como esse. São itens importantes que não significa ser caro. O sofisticado nem sempre é caro. O sofisticado, muitas das vezes, pode ser da forma como se coloca. E isso faz toda a diferença. Você se conhecer... eu vejo que o grande problema de muitas empresas é não se conhecer. Você tem que saber qual que é o seu segmento de mercado,
qual que é a sua concorrência. Porque tem pessoas que pensam que estão concorrendo com um padrão A, mas ele é B e C. E qual que é o problema? Não tem problema nenhum, tá tudo bem. Desde que você reconheça qual que é o seu público e qual que é o seu produto, para que a sua linguagem seja adequada ao seu negócio. Sabe uma coisa que é interessante? A expectativa que a gente gerou para fazer essa oficina só tinha o título, né? Era Técnicas de Marketing Digital, alguma coisa assim o título, né, da nossa oficina. Marketing digital na prática? O pessoal veio com uma percepção, falou, nossa, vou conhecer ferramentas novas de marketing digital, o que está bombando mais, está bombando menos. E a gente quebrou essa expectativa deles. No começo o pessoal ficou meio assim, né? Mas depois eles perceberam o ganho que é isso. Porque eu posso apresentar a melhor técnica de marketing digital, a mais inovadora, a mais recente. Mas e aí? Vai fazer sentido para mim? Então, muitas pessoas hoje a gente acaba comprando por ser um hype, né? Tá na moda, e não pela utilização. Tecnologia, IA, tudo que você imagina. Ela é um meio e não um fim. Por quê? Às vezes a empresa molda o seu negócio em função de algo que ela compra e vê no mercado. Então ela muda a sua operação para ser aderente a uma tecnologia de ponta. Mas e aí, faz sentido eu mudar a minha operação ou eu tenho que comprar alguma coisa que se molde a minha operação de fato e vou usar na íntegra para poder viabilizar? Que é a história do cachorro abana o rabo ou o rabo abana o cachorro, né? Balança, né? Quem balança quem? E quando você olha para isso, é quando a gente compra alguma coisa porque acha que é legal, mas eu preciso analisar internamente. Eu acho que isso foi rico para as pessoas perceberem essa oficina e valorizarem o que a gente fez lá como resultado final. Acho que isso foi legal. Eu acho que ficou claro na mente das pessoas a pergunta: tem valor para mim? Tem valor para o meu cliente? E a resposta para tem valor ou não tem valor depende da percepção da pessoa, depende da expectativa dela, do objetivo dela. Para alguns pode ter muito valor, para outros não. E aí, pegando aqui a sua fala, quanto mais, aí é responsabilidade da empresa, quanto mais eu souber do meu negócio, mais eu vou ter essas informações para direcionar os custos que são tão caros atualmente para essas questões de marketing. Né? E medir, né? Medir, sem dúvida. Porque você pode tentar várias coisas, nem tudo vai funcionar. Por mais que pense estrategicamente, tenha muito claramente o que você quer, nem tudo vai funcionar, porque não depende de você, depende da perspectiva do outro. E se colocar no lugar do outro é importante, né? A gente conversa sobre isso. Se colocar no lugar do outro. E aí eu percebo o valor que o outro dá para aquele ponto de vista a partir de tentar, né, ser empático e olhar com o olhar dele. Sim. A questão se retroalimenta, né? Boa. Então, se você gostaria de uma equipe multidisciplinar que entregue inteligência para o seu negócio, entregue inclusive a empatia, né? A se colocar no lugar do outro, não só no lugar do mercado, no lugar do seu fornecedor, do seu colaborador, do seu sócio, do seu cliente. Nós somos a Vinsight e nós fazemos esse trabalho justamente para que você reflita, analise o seu negócio, e nós estamos aqui para ser o direcionador para a mudança da sua empresa, para que você consiga, com o tempo, gerar autonomia e mudar, reverter a história do seu negócio para que você tenha um direcionador de mudança para a sua empresa. Nós somos a Vinsight.